Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui, dando sequência ao estudo do nosso livro, O Pequeno Evangelho, de um capítulo bem gostoso de ser lido, que traz como título a caridade. E ali as crianças vão ter esse contato, obviamente, com a leitura, no sentido de auxiliar doando algo. Embora o texto mencione que não se trata só de esmolas no sentido de dar dinheiro, ali há um auxílio em que todas as crianças da turminha da Mônica se propõem a ajudar aqueles que precisam de cobertor, comida, coisas diversas, e eles se unem então um grande trabalho para poder auxiliar essas pessoas, né, que foram vítimas de uma enchente. O exemplo trazido no livro, ele é bastante significativo, ilustrativo, e nós precisamos sim reforçar com os nossos filhos, com as nossas crianças, a importância de auxiliarmos aqueles que precisam com bens materiais, para que elas possam sempre fazer essa ligação, essa relação de entregar, tirar de si, não só daquilo que sobra, mas obviamente daquilo que é importante para cada pessoa. Então, um livro escolar para a criança que precisa, que está estudando, o cobertor para quem passa frio, a comida para quem passa fome. A depender da situação, nós termos sempre algo a entregar, uma palavra àquele que sofre e assim por diante. Mas mais ainda do que esse exercício de dar algo a alguém, nós precisamos sempre mostrar que a caridade é algo muito maior. Eu tomo como referência hoje uma belíssima mensagem trazida por irmão X, chamada Caridade, que está prevista no livro Lázaro Redivivo, e que ele faz uma belíssima análise ali, mostrando que a caridade também já foi muitas vezes confundida, mal empregada, mal utilizada, seja nos períodos, por exemplo, das cruzadas, seja no período da Revolução Francesa, quando se matava o próximo por uma forma de caridade, seja de uma limpeza social, política, deformando o verdadeiro sentido de fraternidade que ela já traz consigo, não é? Desse sentimento tão nobre, que não é outra coisa senão o próprio amor em ação, né? Assim, na forma como Paulo, apóstolo, nos ensina, o amor em movimento. Então essa caridade, ela é sentida o tempo todo, e é por isso que, na verdade, ela está muito associada à ideia de compreensão, e essa compreensão, ela é obviamente trabalhada todos os dias. Se nós temos aí a experiência de lembrarmos do Livro dos Espíritos, né, e a sua definição, a benevolência é um dos aspectos dessa caridade, mas a compreensão com aquelas pessoas que são irritadas, por exemplo, as pessoas com quem nós brigamos, ou nos desentendemos, orar por essas pessoas, não sentir raiva dessas pessoas, compreender os limites de cada pessoa, já é um exercício de caridade profundo e que mostra a diferença entre aqueles que não se importam e aqueles que, na verdade, estão dispostos a transformar-se a si mesmos. Então, esse é um outro exercício de caridade que nossos filhos talvez possam escutar um pouco mais de nós. Claro que nós também nos deixamos cair muitas vezes e não conseguimos ser firmes ou exercer, por exemplo, o perdão, a indulgência, a tolerância, a compreensão. Se nos maltratam, maltratamos também, não levamos desaforos para casa, como se diz. Mas quando conseguimos fazê-lo, nós estamos também ensinando uma outra forma de exercer essa caridade, para que eles possam compreender lá na frente que a caridade em si não é dar algo só. A caridade sempre, sempre vai ser um sentimento de mão dupla. Aquele que dá, já recebe. Aquele que faz com amor, já o recebe. Entretanto, é preciso sentir que é de mão dupla de verdade. Porque se nós ainda estamos cheios daquela vaidade, cheios do orgulho de imaginar que eu estou dando, fazendo uma grande coisa por alguém que ali está, no fundo, nós estamos vendo apenas o lado de ida. E aí nós trancamos a porta para a volta. De alguma forma, não sentimos o bem e o amor que é oferecer aquilo.
Estamos nos atendo apenas ao objeto e não ao que ele representa, ao sentimento real, não dele, do objeto em si, mas do meu movimento, do amor em movimento. É como a gente já ouvia quando era mais garoto, a diferença entre você dar um pão e você dar um pão é muito longa, é muito longa. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos e nós também que o exercício de doar pressupõe mesmo aquele espírito de absoluta abnegação. Como diz Humberto de Campos nessa belíssima mensagem, ele inclusive reforça que sob as égides das vaidades nós não conseguiremos de verdade fazer a real caridade. Vamos nos tornar sim assistencialistas, vamos ajudar muito, mas não vamos conseguir absorver esse belíssimo estado de espírito, que é o estado de espírito da caridade. Porque no final das contas, quando eu estou, na verdade, fazendo, eu nem sempre estou fazendo pelo outro, estou fazendo por mim. E aí é esse que é o grande problema e a grande dificuldade de vencer nesse mundo, de nós nos acharmos maiores porque fazemos, nos acharmos melhores e caridosos porque estamos dando. Basta que a gente veja quantos, na verdade, relatos já ouvimos nos livros, nas obras espíritas, de grandes pessoas que fizeram a vida inteira de dedicação e às vezes estão perdidas quando desencarnam, porque no fundo, não fizeram para o outro, fizeram para si mesmas apenas. Aí só olharam uma via, só o lado do receber, de saber, de fazer em troca, em barganha com Deus de alguma forma. A caridade não pressupõe barganhas, porque, como disse, aquele que o faz já o recebe na mesma hora, não há depois. E esse receber na mesma hora é a sensação real de amor, de dever cumprido. Mas para chegar nesse patamar, vamos treinando sim as pequenas gentilezas, os pequenos doares, as entregas de pequenos objetos, de coisas do dia a dia, mas que podem ser úteis a alguém. Aos pouquinhos vamos trabalhando os sentimentos e assim nossos filhos vão compreender com mais clareza aquilo que aqui então a gente estuda em livros como esse, por exemplo. Fica aí então a dica, nosso amigo Guilherme vai dar sequência àquilo que nós estamos aqui falando, com certeza, trazendo aí elementos importantes na forma de conduzir a caridade dentro dos nossos lares. Aproveitemos a oportunidade, inclusive aí, nesse momento de maior reclusão, para podermos treinar a caridade em casa, através da benevolência uns para com os outros, mas também da tolerância, da compreensão e, enfim, do perdão. Um forte abraço. Uma excelente semana a todos. Olá pessoal, Guilherme da Escola de Evangelização da Casa FEEGO, mais uma vez com vocês. Vamos continuar hoje as reflexões do nosso amigo Rômulo sobre o nosso tema semanal, caridade. A propósito da historinha lá da Turma da Mônica, que a gente foi explorando a cada encontro. E eu gostaria de conversar com vocês qual que é a dimensão da caridade em nossas vidas. Nós espíritas temos por máximo que Kardec nos trouxe, fora da caridade, na salvação. E a gente já compreendeu que a caridade é muito mais que aquela caridade material, de auxílio ao próximo. Mas de ordinário a gente ouve histórias e até mesmo vive por isso, situações em que a gente percebe que a caridade que a gente faz, ainda que é material, a gente dá do muito, a gente dá daquilo que a gente tem excesso. Muito diferente do que Jesus nos exortou quando vai falar a história da viúva, que deu o óbolo da viúva, que ela deu o último dinheiro que ela tinha em sacrifício. Ela deu aquilo que lhe ia fazer falta. A gente ainda estamos muito longe disso. E também é muito comum a gente ouvir histórias e participar disso, que num trabalho ali de caridade, num trabalho voluntariado, na menor contrariedade entre pessoas, a gente sai do trabalho. No primeiro contratempo que a gente tem, porque o trabalho remunerado nos demanda mais tempo, a gente sai do trabalho. Então, que a gente possa reflexionar sobre a dimensão real que a caridade deve ter na nossa vida, conforme o que Kardec nos trouxe. A gente vai encontrar um capítulo todo dedicado à caridade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade na salvação. E a gente percebe que Kardec teve todo um didatismo em organizar esses capítulos,
ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto é que ele coloca lá no capítulo 2, e tem 2, quando ele vai falar sobre vida futura. Ele fala que eu estou trazendo esse tema aqui para o começo porque ele é de suma importância. Já nos mostrar que ele enumerou os temas de tal modo que a gente tenha um cabedal de conhecimento ao final do livro e mais. A gente tem uma sensibilização ao final da aquisição de todos esses elementos e valores que o Espiritismo, o cristianismo redivivo nos traz. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrá-lo depois que Kardec vai falar sobre meu reino é deste mundo, ninguém poderá ver o reino de Deus não nascer de novo, as bem-aventuranças, e de tal modo que depois dele nós vamos ter, não se pode servir a Deus e a Mamon, já a nos mostrar que há uma porta estreita, que há escolhas a serem feitas em nossa vida, e o capítulo Sede Perfeitos, em que Kardec vai nos trazer o homem de bem, a já nos sensibilizar para essa necessidade de transformação íntima. Vamos buscar também os elementos que a gente tem em 2 parábolas muito conhecidas, talvez as mais conhecidas, a parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo, as 2 do Evangelho de Lucas. A dimensão de caridade que ela nos exorta. E a gente vai ter lá na parábola do filho pródigo, que aquele filho que recebeu herança e a dispensou pelo mundo, e chegou a tal ponto que teve que se empregar cuidando de porcos, e no impulso de comer com porcos. Ele lembra da casa do pai, ele lembra daqueles que trabalham para o seu pai e pensa em si, mesmo os trabalhadores do meu pai têm uma vida melhor que a minha. Cai em si, se constrange e vai em busca do pai. E o pai, vendo aquele filho voltar, movido por, e aqui é o fantástico, por íntima compaixão, vai e o abraça. E a gente vai encontrar essa íntima compaixão, e aqui a gente vai percebendo que a caridade já extrapola todo o sentido de caridade material, mas para ser uma caridade como amor em movimento, amor em ação, lá na parábola do bom samaritano, em que um viajor caído pela estrada, o sacerdote e o levita passam ao largo. E eles passam ao largo, hoje a gente sabe pelos estudos bíblicos, não porque eram pessoas ruins, mas pelos preceitos religiosos da época. Por serem pessoas que trabalhavam no templo, eles não poderiam ter contato com a pessoa moribundo, um morto. Eles teriam que fazer todos os rituais de purificação depois disso. Então, constrangidos pela religiosidade, pelos dogmas religiosos, eles se furtam a fazer o bem. O samaritano não, ele chega e, movido de íntima compaixão, faz a caridade última. Ele pratica os preceitos do mandamento maior que Jesus vai trazer: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força e todos os seus bens. Colocar tudo aquilo que você tem a serviço de Deus. E o samaritano faz isso. Emprega suas forças, emprega os seus bens lá na hospedagem, dando cuidados para aquela pessoa caída ao chão, e mais, ao final ele fala: se alguma despesa mais tiver, eu volto aqui para saudar. Nos mostra que caridade, ela está então junto com esse elemento que é o amor, e mais, está com o elemento amor em ação viva. E aí talvez a gente já precise reflexionar sobre as nossas atitudes quando a gente acha que está agindo em caridade, quando a gente pratica um trabalho voluntário, quando a gente se dedica ao voluntariado. E o primeiro sinal de contrariedade, a gente causa a dissensão, a gente causa a dissensão interna, a discussão, o fim do trabalho até. Eu gostaria ainda de finalizar trazendo a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Kardec, ele vai trazer para a gente, lá na parte de Lei de Justiça, Amor e Caridade, qual que é o sentido da caridade, tal como disse Jesus. E nesse capítulo em que está falando das leis morais, é tão interessante que Kardec, no seu didatismo, trouxe uma série de leis antes, de tal modo a terminar ali, na Lei de Justiça, Amor e Caridade, para em seguida falar da perfeição moral.
Kardec trouxe antes a lei divina, em que ele vai falar, onde que está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência humana. Trouxe a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei do progresso, para culminar na lei de justiça, amor e caridade. E dentro desse item, nós temos lá a 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus, e não como a gente entende. E os espíritos vão responder: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Indulgência para com todos, mesmo que a gente esteja cercado do mal, agindo bem. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Sair de si, sair do egoísmo íntimo e, movido por íntima compaixão, perdoar, ser indulgente, compreender, abraçar a diferença, pacificar quando a situação estiver ruim. Vou finalizar agora com a mensagem que eu gosto bastante, está lá no livro O Espírito da Verdade, uma mensagem de Bezerra de Menezes. Ele vai nos exortar à prática da caridade, e da caridade tal como Cristo a entendeu, em que ele vai nos falar: o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar nessa solução. Nós vamos ser chamados ao problema do mundo, a gente não vai ter uma vida isenta de problema, mas a gente vai ser chamado a ajudar na solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar a discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por esta razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. O nosso chamamento nesse mundo de discórdia e dissensão é de pacificação, entendendo que a caridade é o amor em ação, sair de si, quebrar o egoísmo, quebrar o orgulho e pacificar situações. Agradeço a todos que chegaram até aqui mais essa semana, que compartilhem esse vídeo, que se deixem tocar, sensibilizar pelo que a doutrina espírita nos traz, o cristianismo redivivo nos traz, e que se aprofundem nos estudos, porque a gente está aqui para trazer esse caminho para vocês, um caminho que a gente está trilhando junto. Vamos fazer a nossa prece? Pedir para todos fechar os olhos, mentalizando a figura querida do Mestre Jesus, lá na região ainda florida que era a Palestina, ainda com tanta água e tanta beleza, a conversar com as pessoas que não compreendiam, a explicar os ensinamentos, a viver a lei de justiça, amor e caridade. E que a gente veja o Mestre na sua figura juvenil, porque ele era juvenil, ele estava a nos tocar, a nos convidar para viver o Evangelho dele a cada dia, com cada pessoa, no dia a dia, nos íntimos contatos que nós temos em nossa família, com ato qualificado de amor, que a gente sirva um copo com amor, que a gente conviva com amor, que a gente lembre do Mestre por esse amor inexcedível, que nos cobre todos os nossos erros e nos auxilia nessa vida. Te agradeço a oportunidade de poder estudar a doutrina espírita, de poder compreendê-la, de poder estar aqui hoje refletindo sobre as ações e palavras do Mestre Jesus. Muito obrigado a todos, excelente dia.